Pessoal, quem assistiu o filme Django do Tarantino? Assistam. Ali a realidade colocada no cinema, o que os negros passaram no tempo da escravidão. Tá? A gente sai até com um aperto no coração. Como pode ser humano ser tão mal assim? E o filme passa no território americano. Então, se a gente passar aquilo para o território brasileiro, a diferença não vai ser muito, não. Nós não somos bonzinhos. Então, os negros, eles foram arrancados de suas famílias, da sua terra natal. Vamos sentir um pouquinho essa dor no coração. Deixar família, filhos para trás e ser arrancado, ser jogado dentro do navio, numa situação bem precária, e aí ser largado num país totalmente diferente. Muitos morreram nesse caminho. Então, assim, ó, nós, né, que estamos no século XXI, nós não sabemos, nós não temos nem ideia o que esse povo passou. Então, eles pararam aqui no Brasil com muita dor, muita mágoa e muito ódio no coração. Tá? Muitos desses escravos estavam sacerdotes. Tinham conhecimento profundo das leis ocultas. E como o ódio ainda vibrava no coração deles, e eles queriam de qualquer maneira, não estou generalizando, mas uma maioria tinha ainda um ódio e queria se vingar dos brancos, dos senhores. Eles começaram a fazer pactos com entidades trevosas, tá? Através da magia negra ou negativa. O que é magia? Magia é uma só. Não existe magia branca, magia negra, magia negativa ou positiva. Nós que colocamos essa divisão. Magia é uma só. É quando a gente coloca a nossa intenção, a nossa vontade, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Isso é magia. O resultado é que vai ser um resultado benéfico ou maléfico. Então, se eu faço magia, se eu mexo com as energias, né, ocultas para o meu bem, pode ser um mal para outro. Então, dentro do meu ponto de vista, a magia pode ser positiva, mas ela não é, porque eu estou prejudicando o outro para mim conseguir o que eu quero. Egoísmo. Então, voltando ao nosso tema, tá? Os negros, né, o culto inicial às divindades da natureza, foi se transformando em métodos de vingança e em pactos com entidades que assumiam formas das mesmas entidades. Sintonia. Mesmo tema do século XXI, magia e sintonia. Se eu estou com ódio no meu coração, quero vingança, com quem eu vou me sintonizar? No plano oculto. Não vai ser com as divindades dos orixás. Vai ser com entidades trevosas, que também querem o mal. E aí eles aproveitavam também, depois da alforria, já no início do século XX, final do século XIX, eles aproveitavam que aqueles que iam procurar ajuda através dos trabalhinhos feitos, tá? Eles se aproveitavam que os leigos não conheciam o ritual, não sabiam que energias eram movimentadas, o que era o oculto. E eles se aproveitavam dessa ignorância, no sentido do desconhecimento, daqueles que queriam os seus serviços, explorando sem nenhum escrúpulo a fé alheia. Então aí são os trabalhinhos pagos que existem até hoje. Bom, com esse ódio vindo lá em 1500, sendo alimentado, esses encarnados que estavam envolvidos nessa escravidão, morriam com esse ódio, com essa mágoa, com esse sentimento de vingança, eles voltavam encarnados nos mesmos redutos para poder transmutar isso, a lei divina. Então eles vieram para tentar se harmonizar perante a lei.
Só que em vez de melhorar, aumentava mais ainda a raiva, o ódio. E o culto dessa magia errada, magia negativa, vamos dizer, para a gente saber, né? A magia para o mal, esse culto, ele se alastrou. Aí vamos pegar no secretismo que o Rony falou, ele se alastrou pelo litoral todo do Brasil. Era despacho. Era um trabalhinho que queria ser feito para me melhorar, para me colocar o outro lá na cama, para ele morrer. E aí, essa energia acumulava na egrégora da nossa nação, cada vez mais. Imagina uma nuvem escura de temporal no Brasil todo. E a espiritualidade, vendo tudo isso, não podia ficar de braços cruzados, que tinha que fazer alguma coisa. Final do século XIX, início do século XX, Espiritismo entra no Brasil. Só que o Espiritismo, quando entra no Brasil, ele já entra com um sentimento esqueci a palavra. De discriminação. Em primeiro lugar, era difícil um negro participar de uma mesa de espiritismo branco. Outro, precisa ter um entendimento. Era livros, muitas vezes em francês, outros em português, mas a literatura espírita, até hoje, alguns autores é difícil de entender. Eu me ponho, às vezes é difícil. Vai ler um Céu e um Inferno, vê se consegue entender que certas coisas que passa batido. Então, na minha opinião, tá, pessoal? Então, o espiritismo que poderia mexer nessa egrégora não conseguiu mexer. E a egrégora continuava ainda, a egrégora negativa aumentar em cima do Brasil. O que aconteceu? Houve, então, se juntaram as entidades, espíritos antigos de escravos e índios, que tinham amorosidade no seu coração, que não estava ainda, que não tinha o ódio e o rancor, mas tinha o conhecimento. Então a espiritualidade, além daqueles espíritos com elevados superiores, se rebaixaram seu campo vibratório para poder incorporar os médiuns aqui na Terra, junto com os escravos e os negros, que tinham todo um conhecimento de erva, conhecimento das leis ocultas, para fazer esse trabalho de diminuir o culto à magia negativa. Início do século XX, existia a incorporação de preto velho e caboclo? Existia. Mas era muito pouco. E um barracão ali, um barracão lá. Era, vamos dizer, um trabalho de formiguinha, que não conseguia mexer com toda essa egrégora negativa. Então, precisava oficializar no plano material um movimento que pudesse dar fim a esse culto à magia negativa. Então, numa sessão espírita, foi anunciado em 15 de novembro de 1908, no subúrbio de Niterói, no Rio de Janeiro, a Umbanda. É um pirralho de 17 anos. Foi nosso filho de 17 anos, médium prontinho, não precisou fazer iniciação, não precisou fazer nada, prontinho, estava ali. E ele começou, há um longo tempo, ter certos tipos de ataques. De vez em quando ele acordava com uma voz mansa, o corpo arqueado, e a família começou a ficar preocupada. Leva daqui, leva dali, levaram num hospital de Varja Grande, hospital, um hospício, né? E lá para tentar ver o que tinha, o que era. E aí eles fizeram diversos exames e não encontraram nada que a medicina da Terra pudesse assinar embaixo algum desequilíbrio. E aí
resolveram. Sabe como é que é na vida da gente, né? Quando a gente está com um problema, sempre tem um ou outro, faz isso, já fez aquilo, e não foi diferente naquela época. Aí, quem sabe, leva ele para um padre para exorcizá-lo. Levaram um padre que era da família, tá? Um tio, e lá não conseguiu que aqueles trejeitos dele, falas estranhas, saíssem do corpo dele. E aí, por último, mãe é mãe, né? Ela sabia que tinha uma senhora nas redondezas que recebia o tio Antônio e resolveu levá-lo, o tio Antônio, para tirar uma consulta. E aí o tio Antônio disse que era mediunidade, que esse rapaz de 17 anos tinha, e que ele tinha que trabalhar para caridade. Então, assim, ele foi sucinto, rápido. E aí, mais umas pessoas da família indicaram que essa leva na casa espírita, na federação. E levaram ele na federação espírita para que pudesse dizer algo do que estava acontecendo. Mas antes de chegar o dia para levar na casa espírita, ele acorda bem faceiro. Hoje eu estou curado. E aí, mas curado, como? E os desequilíbrios? Aí levaram na casa espírita e entra o pai dele, e o pai dele entra com o Zélio. Mesa branca, mesa espírita, todos os médios de branco sentados com o copo, e convidam ele a participar da mesa. E ele participa, e quando ele senta, e aí já não é mais o Zélio, entra o caboclo da Sete Encruzilhada, mansamente. Não é uma incorporação daquela ostensiva que joga o médium no chão, mansamente, que ninguém percebeu. Ele se levanta e diz assim: está faltando uma flor nesta mesa. E ele sai para o pátio e pega uma flor. Aí é o primeiro momento, né? Para quebrar uma egrégora espírita, onde o mental é bem trabalhado, onde entidades, espíritos, só são aceitos com aquelas formas, né, pré-determinadas pelos encarnados. Essa movimentação, sem esperar, foi o suficiente para quebrar, podemos dizer, quebrar o gelo até dessa egrégora. E quando ele colocou a flor no copo, houve uma manifestação de todos os médiuns na mesa de caboclos e pretos velhos. Deixa eu pular aqui, porque eu já falei um monte. Só um pouquinho. E aí, o dirigente da casa manda aqueles pretos e aqueles caboclos saírem, que ali não é momento nem horário para eles falarem. E aí, o caboclo das Sete Encruzilhadas diz assim: por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e a cor? Aí um vidente da mesa diz assim: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo, se estou vendo que me dirijo nesse momento no jesuíta, e suas vestes são brancas, reflete uma aura de luz imensa? Qual é o seu nome, irmão? Se querem um homem, que seja esse, o caboclo das Sete Encruzilhadas. Para mim não haverá caminhos fechados. O que vê em mim são resquícios de uma encarnação em que fui o Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas na minha última existência fui um caboclo aqui nas terras brasileiras. E eu preferi e eu pedi para vir com essa forma de apresentação de um caboclo.
E ela continuou assim, que ela veio trazer uma revelação, uma missão trazida pelo astral superior. E continua: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que amanhã, 16 de novembro, estarei na casa do meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto em que esses irmãos poderão transmitir e cumprir a missão que o plano espiritual me confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve haver entre todos os encarnados e desencarnados. Aí o vidente pergunta: julga o irmão que alguém irá assistir esse culto? E ainda duvida. E aí ele responde: cada colina da cidade de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que será iniciado amanhã. E para finalizar ele completou: Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico e pobre, poderoso e humilde, branco, amarelo ou negro, tornarão iguais perante o desenlace, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas diferenças além da barreira da morte. Por que não poderíamos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não terem tido destaque social na Terra, também trazem importantes mensagens do além? Então, no dia 16 de novembro de 1908, na rua Floriano Peixoto, número 30, em Neves, Niterói, aproximadamente às 20 horas, estavam os presentes dessa federação, parentes, amigos, vizinhos, curiosos, típico de uma cidadezinha do interior, e o caboclo da Sete Encruzilhadas pontualmente incorporou e iniciou o culto usando as seguintes palavras: aqui se inicia um novo culto em que os espíritos de pretos velhos africanos que haviam sido escravos, que desencarnaram e não encontraram o campo de ação das remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria, e os índios nativos da nossa terra poderão trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, a raça, o credo, a posição social. Então, a prática de caridade no sentido do amor fraterno será a característica principal. E aí ele bate o martelo. Isso é Umbanda, característica principal. As portas abertas para qualquer um, de qualquer raça, qualquer cor, qualquer religião. Ela abriga e dá amparo. A Umbanda tem como base, que não está aqui tirado, o Evangelho de Jesus. Ele é a nossa bandeira. E como Mestre Supremo, Cristo. Então, o caboclo das Sete Encruzilhadas, ele estabeleceu normas de culto sempre. Normas. É uma época em que, diferente de hoje, algumas normas ainda estão presentes e estão regiamente cumpridas. A prática denominada sessão, que se realizaria à noite das 20 às 22 horas. Para atendimento ao público, gratuito, passes e recuperação de obsedados. O uniforme dos médios seria branco, de tecido simples, e o caboclo completo. Usai roupa simples durante a sessão, pensando sempre no bem-estar do seu irmão, sem condições. Não permitiria retribuição financeira de qualquer forma nos atendimentos pelos trabalhos realizados. Os cânticos seriam acompanhados de atabaque, nem de palmas ritmadas. Abro um parênteses, porque naquela época quem usava o atabaque, o tambor, eram os cultos à magia negativa. Estávamos naquela época num regime, esqueci a palavra, lá do México, ditadura. Então tudo que não fosse com a palavra espírita, eles invadiam, fechavam e prendiam seus dirigentes. Então são muitas coisas que naquela época precisava ser cumprida.
O atabaque não utilizado naquela época, e a tenda Nossa Senhora da Piedade até hoje não usa, seria o divisor de águas, o que é bom e o que não é bom. Claro que agora nós estamos no século XXI e a coisa muda um pouquinho. Então, o nome, primeira tenda, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolheria os que a ela recorressem nas horas de aflição. Na mesma noite, adivinha quem aparece? Aparece o pai Antônio, pretinho velho, tímido, mas na sabedoria. Era aquele mesmo que, lá no início da história, ele aparecia com uma fala mansa e com o corpo arqueado. Era o mesmo preto velho que queria se manifestar e ninguém entendia. Então, convidaram ele para sentar à mesa. E ele, não. Nego não senta não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor banco. Nego deve respeitar. Insistiram. Vem, senta aqui. Não carece se preocupar não. Nego fica no topo, que é lugar de nego. E assim continuou dizendo outras palavras, transmitindo a sua sabedoria e humildade. Ele discutia com médicos as grandes leis da medicina, ele discutia aparelho. Ele cativou tanto o pessoal da mesa, mas cativou tanto que todo mundo queria fazer um agradinho para ele. E daí perguntaram: o que é que tu sente falta, né, da terra? Aí ele responde: minha cachimba. Nego que é o pito que deixou no topo, manda o moleque buscar. E até hoje nós temos um ponto, que a cachimba está no topo, manda o moleque buscar, que é um dos pontos do preto velho. No outro dia, choveu de cachimba, de tudo que era maneiro para agradar o pretinho velho. O que isso quer trazer? O que o pai Antônio trouxe para a Umbanda? Primeiro elemento de trabalho. Através do fumo, do fogo, das ervas, da fumaça, que vai ser um dos instrumentos da Umbanda para o trabalho. E aí tem os caboclos pretos velhos usando esses elementos que pai Antônio trouxe. Nós vamos postar para vocês um vídeo sobre a guia do Pai Tomé. Assistam, é de se emocionar. Tá? Então, assim, ó, ele também colocou a guia para os médios usarem a guia. Então, o pai Antônio trouxe isso. Então, o Zélio, a partir dessa data, a casa da família do Zélio se tornou a porta dele estava sempre aberta para os enfermos, crentes, descrentes e curiosos. Os enfermos eram curados, os descrentes assistiam às provas irrefutáveis, os curiosos constatavam a presença de uma força superior e os crentes se aumentavam dia a dia. Anos mais tarde, alguns dizem 5, alguns autores dizem 10 anos, veio para o trabalho, adicionar o trabalho, junto ao Zélio, o Orixá Malé, para combater a obsessão e os trabalhos de magia. Zélio de Moraes veio falecer aos 84 anos, tinha um serviço, trabalhava, tá? Não se utilizava da religião, muitas vezes ele colocou dinheiro dele para sustentar as tendas, e faleceu no dia 3 de outubro de 1975, e suas filhas Zélis e Uméia de Moraes deram continuidade ao trabalho. Para encerrar, como é o caboclo das 7 encruzilhadas, 7 caminhos ele abriu. A primeira foi tenda Nossa Senhora da Guia, como dirigente Durval de Souza, tenda Nossa Senhora da Conceição, Leal de Souza. Vocês prestem atenção, tenda quer dizer terreiro, vem um nome católico e às vezes vem a palavra espírita, né? Então, assim, ó, para não se complicar com a política da época,
Tenda Santa Bárbara, dirigente João Aguiar. Tenda São Pedro, José Meireles. Tenda Oxalá, Paulo Lavois. Tenda de São Jorge, João Severino Ramos. Tenda São Jerônimo, José Álvares Pessoas. Esses foram os 7 caminhos. A partir daí se expandiram. Então, com o tempo, abriram tendas com a mesma linha do Zélio de Fernando de Moraes, mesma linha, mesmo fundamento do Caboclo da Sete Cruzilhada em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Pará. Essa aí é Umbanda, pessoal. Essa aí é Umbanda, tá? Continua as portas abertas para